Dou-lhes as boas-vindas ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, enquanto durmo. Era nítido a sensação de bem-estar, segurança e alívio nos rostos dos resgatados. Muitos já estavam recuperando o brilho no olhar, perdido talvez há muito tempo, após tantas e tantas tragédias vividas. Alguns se sentiam tão bem que em breve tempo dormiam um sono há muito aguardado, sem medo pelo que poderia vir a acontecer. Após acomodarem todos da melhor forma possível, os soldados se dirigiram aos veículos em que vieram. Lúcia já apresentava visíveis sinais de melhora, o que trazia tranquilidade a Renan. Após sinal de Isaías, o comboio saiu, deixando assim o cenário da importante tarefa da noite. Lúcia se recuperava rapidamente à medida que se afastava daquele local em direção à sede. Eusébio continuava ao lado dela conforme a orientação dos próprios enfermeiros, que explicavam sobre a facilidade com que a energia dos dois era compartilhada, já que ambos eram viventes. Renan estava velando-a com carinho, fazendo de tudo para que se sentisse o mais confortável possível, assim como Miguel. Todos ficaram felizes ao perceber que ela voltava aos poucos a recobrar a consciência, reconhecendo os que a cercavam, que por sua vez lhe sorriam como forma de demonstrar alegria pela sua melhora. Após olhar todos com atenção, voltou o olhar para Renan e sorriu, transmitindo assim a satisfação que tinha por estar próximo a ele. Ele, sem demora, sentou-se mais perto para que a sua perna lhe servisse de travesseiro, amenizando assim o desconforto causado pela rigidez de onde estava deitada. Ela não relutou em aceitar e mostrava-se muito à vontade com aquele gesto cuidadoso. Ela reconhecia que o seu sentimento por ele estava ficando mais forte, que estava apaixonada por ele, embora não admitisse isso a ninguém. Depois do episódio, porém, tinha a sensação de que era algo além da paixão. O amava. A caravana chegou à sede após uma viagem tranquila, sem sustos ou dificuldades maiores. Vários trabalhadores da casa estavam na porta aguardando a comitiva, que ao estacionar foi cercada de forma organizada para bem recebê-los. Ao abrir as portas da nave, não era difícil encontrar a emoção estampada no rosto da maioria dos socorridos. O que viam diante de si era muito diferente daquilo que viveram nos últimos tempos. Muitos iam às lágrimas ao serem recebidos com tamanho carinho e atenção. Palavras de conforto, encorajamento, gestos simples e gratuitos que restabeleciam de certa forma e em poucos instantes a dignidade perdida durante a vivência nas cavernas. Quem se apresentava mais cansado era levado em maca ou cadeira de rodas para o interior do prédio, para em seguida serem direcionados à enfermaria. Após terminar o desembarque daqueles que se encontravam em condições relativamente boas, foi iniciado aos que estavam em macas, o que exigia mais cuidado e paciência. De duas em duas macas, a equipe de enfermagem ia recepcionando os doentes, organizando-os da melhor forma possível na enfermaria. Lá eram tratados os casos mais graves ou iniciados preparativos para pequenas cirurgias. Os trabalhadores foram recebidos pessoalmente por Calisto, que, após breve informe de Isaías, cumprimentou um a um, parabenizando pelo trabalho e resultado obtidos. Abraçou Renan com entusiasmo e se dirigiu a Lúcia com carinho. Como se sente? Cada vez melhor, muito mais agora que aqui cheguei, Calisto. Vou ajudá-la a recuperar o seu vigor.
Pelo que vejo, foi uma experiência marcante para você. Não tenha dúvida, Callisto. Sinto-me bem diferente. Renan, se ainda tiver forças, poderia conduzir Lúcia e Miguel para minha sala? Sim, mas não seria melhor levá-la até a enfermaria? Eles já têm muito trabalho, podemos resolver, Renan. Callisto percebeu rapidamente o atual estado de Lúcia, que voltou visivelmente modificada, com uma postura e presença que não tinha apresentado até então. Os três foram até a sala indicada, enquanto Callisto continuava atendendo todos com carinho e simpatia. Após acomodar Lúcia devidamente, Renan e Miguel se sentaram em poltronas próximas, entregando-se a um relaxamento merecido. Mesmo separados por pequeno espaço, o casal que passou por uma experiência ímpar naquela noite não parava de se olhar, como a dividir juntos as lembranças daquele momento intrigante. A presença de Miguel não conseguia impedir um momento de carinho. Ele assistia tudo, se perguntando de onde vinha tamanho sentimento entre os dois. Somente a chegada de Callisto foi capaz de interromper a conexão de olhares, ao solicitar que Renan e Miguel ficassem ao seu lado durante o atendimento a Lúcia. Preciso que fiquem próximos de mim, para que eu possa captar a energia de Lúcia, então iniciar uma harmonização de toda a mente de nossa amiga, para somente então verificar se precisaremos realizar algum outro tipo de procedimento específico. Cuidadosamente, Callisto posicionou a sua mão direita atrás da cabeça de Lúcia, próximo do início do pescoço, enquanto a direita alternava de posição entre a testa e o alto da cabeça. Parava a mão por alguns momentos e alternava a posição repetidamente, enquanto fechava os olhos e fazia mentalmente uma prece. Ela começou a relaxar todo o seu corpo, entrando em um estado de sono profundo, se entregando completamente ao tratamento ministrado. Após breves momentos de concentração, Callisto levantou e se recompôs, deixando-a dormindo sobre o leito improvisado. Após meditar um pouco, recomendou que ela fosse levada novamente para casa por Miguel, em um veículo apropriado, pois o próprio contato com as energias do seu corpo iria ajudá-la. Prontamente, Renan se colocou a providenciar tal medida, deixando Miguel a cargo de guardá-la, enquanto Callisto voltava às suas atividades de organização. Juntamente com a retirada de Lúcia, Renan achou por bem devolver cada vivente ao seu domicílio, já que o raiar do dia se aproximava. Assim, todas as ações foram providenciadas e executadas em pouco tempo. Lúcia, ainda dormindo, foi colocada em uma maca, sendo acompanhada por Renan, até a porta de saída onde estava parado o carro que os levaria. No seu íntimo, o desejo era de acompanhá-la até o seu dormitório, mas os deveres da hora se faziam maiores. Após a acomodação dos novos pacientes na enfermaria, Callisto chamou à sua sala Isaías e Renan para uma conversa sobre a tarefa da noite. Esse tipo de reunião era comum entre eles, após cada atividade executada externamente, portanto não havia qualquer receio ou preocupação da parte deles. Os três se acomodaram, sendo convidados pelo anfitrião a aproveitar lanches saborosos que foram gentilmente providenciados. Primeiro, parabéns pela operação. Conseguimos resgatar grande número de pessoas daquela caverna. Gostaria agora de seguir para nossa análise mais detalhada. Como se comportaram os viventes, Renan? Todos foram exemplares, colaboraram em muito conosco e não criaram qualquer tipo de dificuldade. Acho que Renan se refere mais aos que foram conosco, Callisto. Porém, o mesmo vale para os que ficaram na sustentação dos trabalhos, que igualmente foram bem-sucedidos, gerando a energia que necessitávamos para os nossos objetivos. Fico feliz em saber, Isaías.
Eu tive a oportunidade de ajudar Lúcia agora há pouco na minha sala e eu consegui captar o que aconteceu com ela. Foi realmente intenso. Ela foi utilizada por alguém para passar aquela mensagem naquele momento? Não, Renan. Era ela mesma se manifestando. Ela conseguiu automaticamente assumir uma personalidade que já viveu, que está latente em seu subconsciente. Isso trará alguma consequência na vida dela? Acredito que sim, mas nada acontece para o nosso mal. Fique tranquilo, Renan. Você tem maiores informações sobre essa vida passada dela? Estamos buscando informações, mas fique tranquilo. O importante agora é estar atento para ajudá-la sempre que precisar. Outro ponto que gostaria de conversar com você, Renan, é sobre o estudo que está fazendo. Com essa quantidade de pessoas que recebemos, precisamos de mais auxiliares. Peço que conduza os visitantes para integrarem, mesmo que momentaneamente, a equipe da Vivian na enfermaria. Sim, claro. Eu posso fazer um último encontro amanhã somente como aprendizado do dia de hoje? Sem dúvida, isso é essencial. Combinado. Assim que tiver as informações e puder dividir comigo, agradecerei. Fique tranquilo e vá descansar. Obrigado. Até logo. Renan saiu da sala pensativo e curioso, tentando imaginar se teria algo a ver com o passado de Lúcia. No fundo, queria que a resposta fosse sim, pois isso lhe traria certeza de uma ligação maior entre os dois, aumentando as possibilidades de um futuro relacionamento. Enquanto se dirigia para os seus aposentos, Isaías e Calisto continuavam a analisar a tarefa da noite. Houve algum risco de segurança para a equipe? Não, Calisto. Apesar de um pouco tumultuado, não houve qualquer episódio que apontasse qualquer risco a um de nós. Sabe o que ocorreu com o terceiro líder daquele grupo? Com certeza conseguiu escapar. Não fomos capazes de capturá-lo. Mas era essencial que os três estivessem detidos. No nosso planejamento, definimos a estratégia para tal. O que aconteceu, em sua opinião? Não podemos deixar um erro desse passar em branco para uma próxima vez. Seguimos o plano conforme combinamos. As informações passadas estavam corretas, porém, por uma desatenção, falhamos. Não acho que houve um grande erro. Isaías, te conheço bem e eu sei que não está sendo direto como costuma ser. O que tenta disfarçar? Errar é humano, mas para crescer, precisamos admitir os nossos erros, como sempre fazemos entre nós. Dividimos o grupo em dois para garantir uma cobertura maior, sendo que uma das equipes ficou com Renan e a outra comigo. Ele abandonou o plano no meio da execução e abriu espaço para a fuga. Abandonou o plano? Mas por qual motivo? Ele foi atrás da vivente. Entendo. Agora faz sentido a forma com que ele se apresentou hoje? Bom, obrigado pelas informações. Irei buscar mais detalhes dessa história. Tudo bem, se precisar de algo, me avise. Fique tranquilo, avisarei. Parabéns pelo trabalho de hoje e passe os meus cumprimentos a todos do seu time. Pode deixar, farei isso. Ainda desconcertado com aquela situação, onde expôs o erro de um colega, Isaías saiu da sala, deixando Calisto sentado em sua mesa a refletir sobre o ocorrido, pensando no que faria sobre a situação que estava sendo desvendada à sua frente. Lúcia despertou naquela manhã extremamente cansada, como se o tanto que dormiu não fora suficiente para recuperar-se do dia anterior. Ainda confusa, tentava imaginar que horas eram, quando percebeu que já se aproximava das 11 horas da manhã. Não costumava dormir até tão tarde. Acordava sempre cedo para utilizar os sábados de forma produtiva, fazendo tudo aquilo que a sua semana não permitia. Custou a conseguir levantar e despertar do estado de letargia em que se encontrava e queria apenas descansar
e assim o fez. Assim que relaxou seu corpo, conseguiu observar melhor o que se passava em sua mente, lembrando-se de partes do sonho da noite. Eram várias imagens confusas. Tentava organizar, dar sentido, ligar as coisas, mas tinha dificuldade em entendê-las. Visualizava em sua mente um lugar escuro parecido com um pântano, onde vários zumbis tentavam agarrá-la e outras pessoas que fugiam daquela multidão, seres desnorteados e de aparência nojenta. Estava com medo e se agarrava a um soldado que vestia um uniforme do exército. Em outro momento, se deparava em uma caverna e lutava com uma pessoa muito forte, cuja imagem lembrava de um vampiro. De repente, se via vestida como uma rainha, segura em seu belo palácio, discursando para os seus súditos que muito a amavam. Eles aplaudiam a sua fala, lhe chamavam de Salvadora. Na quarta passagem, ainda como rainha, estava fraca e doente, sendo amparada pelo seu marido. Amorosamente, ele acariciava sua cabeça e a cercava de todos os mimos possíveis. Com dificuldade, tentava achar algum sentido naquilo tudo, alguma conexão entre esses 4 momentos diferentes. Percebeu que algumas cenas que tinha na memória eram bem parecidas à de um filme que assistiu recentemente, concluindo então que era apenas a sua imaginação se recordando de cenas que assistira. Porém, havia a figura do homem que lhe acariciava. Figura essa que já tinha visualizado antes e agora se fazia mais real, pois além das imagens que vinham à sua mente, identificava claramente sentimentos de carinho e amor por ele. Como em outros sonhos, experimentava a mesma sensação. Via o mesmo rosto, lembrava da mesma troca de olhares, vivenciava enfim um sentimento recíproco de amor puro e verdadeiro. Se entregou ao cansaço que sentia, aproveitando o dia de forma preguiçosa em seu quarto, fosse lendo algo, assistindo um filme, navegando na internet, sem, porém, conseguir se desligar totalmente do seu sonho. Vez ou outra lembrava das cenas e buscava entender, como não conseguia, criava teorias para explicar tudo aquilo. Não falava com seus pais sobre o assunto, pois sabia que, além de não darem a devida atenção a ela, também achariam uma história sem pé sem cabeça. Algo que deveria ser esquecido para não criar temores maiores desnecessariamente. Apenas na internet achava algumas explicações possíveis para tudo o que a afligia. Mesmo assim, custava acreditar que algo semelhante ao lido poderia lhe acontecer. Queria provas. Assim, passou todo o seu sábado, entre a busca por respostas e o descanso que ela própria tinha decidido por justo naquele dia. De todas as lembranças que manteve durante o dia, guardava com muito carinho a dos momentos que desfrutava ao lado do seu suposto marido. Se esforçou para lembrar-se dos outros sonhos que teve com ele, constatando que era sempre o mesmo rosto. Sentia a mesma felicidade por estar ao seu lado. Após ter realizado pequenas tarefas durante o dia, descansado o restante do tempo, a noite chegou e com ela o sono, acompanhado do intenso desejo de novos belos sonhos pudessem ocorrer. Desde que os seus sonhos começaram a ficar mais frequentes, cada dia Lúcia acordava com uma imagem diferente, uma situação que não se repetia no dia anterior. Não havia um padrão, sendo difícil sonhar a mesma coisa 2 vezes na semana. O que talvez pudesse ser considerada como repetitiva era a imagem do homem idealizado em seus sonhos, que sempre lhe trazia a sensação de segurança, amor, carinho e tranquilidade. Nas últimas semanas, porém, estavam tendo sonhos repetitivos. Por mais que não fossem exatamente iguais, o local em que se passava e algumas pessoas estavam em suas lembranças todas as manhãs.
Via-se em um acampamento grande que ficava escondido dentro de uma floresta cercado por alguns tipos de magia que o protegia de invasores ou inimigos, bem como por soldados com armas e roupas parecidas com as dos filmes de guerras estelares que assistiu quando criança. Este lugar era repleto de pessoas que iam e vinham de todas as direções, sempre apressadas e correndo. Não conseguia ver os seus rostos. Elas flutuavam, apresentavam um brilho ao redor do seu corpo. Entravam em uma série de barracas de tamanho impressionante por fora e lindas por dentro. Parecia mais com uma casa. Por fora lembrava aquelas grandes enfermarias temporárias, enquanto por dentro uma bela mansão, decorada com muito bom gosto. Cada pessoa carregava na mão um objeto diferente, onde quer que fosse. Uma seringa, um martelo, uma faca, uma colher de pau, um estetoscópio, um livro, uma luneta e por aí vai. Também se via dentro de uma das barracas, levando nas mãos uma maleta de primeiros socorros. Seguia sempre um médico que ia de maca em maca para tratar os pacientes. As pessoas que estavam recebendo o tratamento apresentavam sempre as mesmas caras de louco, sendo que alguns deles pareciam mais com zumbis, saídos de um dos vários filmes sobre o tema. Em outra visão do seu sonho, se via em meio a uma floresta cercada por várias pessoas que conversavam sobre assuntos diversos, que não conseguia lembrar. Pouco tempo depois, todos desapareciam, restando somente ela e o homem dos seus sonhos. O mesmo homem, com a mesma postura, a mesma confiança que transmitia. Agora ela sentia estar mais à vontade com a sua presença, como se fosse o seu namorado. Conversavam próximos um do outro, segurando as mãos em alguns momentos, fazendo carícias no rosto. Tudo era belo e harmonioso. Fazia bem para ela lembrar tudo aquilo. Estes lances corriam muito rapidamente na mente de Lúcia, às vezes em ordem diferente. Dependendo do dia, um ou outro detalhe mudava, mas basicamente era sempre o mesmo enredo. Justificava a visão do contato íntimo com o homem que há muito aparecia nas suas lembranças como uma vontade real de encontrar alguém para namorar. Alguém exatamente como o homem que conversava alegremente nos seus sonhos. Não tinha uma explicação plausível para as cabanas e o atendimento médico, mas, como a própria crença popular diz, sonhos não têm lógica. Lúcia, pouco a pouco, começou a se acostumar com as visões que tinha. Não se questionava muito se aquilo era real ou não. Apenas degustava as lembranças como alguém que apreciasse uma boa história, com romance, aventura e diversão. Virou parte da sua rotina matinal recordar as suas lembranças e analisá-las como a continuação de um seriado de TV. O único momento que realmente fazia questão de se lembrar no decorrer do dia era onde aquele homem aparecia. Ao lembrar dele, automaticamente vinha toda aquela sensação boa. Já até considerava uma espécie de relacionamento, pois quase todos os dias trazia em suas memórias momentos junto com ele. Desejava ardentemente que ele fosse o seu namorado na vida real. Contentava-se, no entanto, com aquela relação imaginária, enquanto algo concreto não surgisse em sua vida. Ao mesmo tempo em que os sonhos nos trazem a possibilidade de criar algo totalmente novo, impossível de se realizar na vida real, atender aos anseios e desejos mais profundos, ele também traz o choque da realidade ao mostrar que o que é sonhado dificilmente é concretizado no dia a dia. Muitas pessoas, inclusive, vivem seus mundos de sonhos para justamente fugirem de uma realidade que não aceitam, seja por não conseguirem mudá-la ou por não terem a coragem necessária para executar tal mudança.
Esse mesmo desânimo abatia Lúcia quando pensava nele. Cada dia mais se sentia carente, necessitando de uma companhia para amenizar o seu choque da realidade. Para ela, os sonhos com Renan lhe permitiam viajar e curtir a idealização de um amor ideal, assim como um livro, uma novela ou um filme de comédia romântica. A satisfação que ela experimentava ao recordar as lembranças era tamanha que mais de uma pessoa a interrogou se estava apaixonada ou saindo com alguém, o que era logo negado por ela. Também estava mais sensível. Não podia ver cenas tristes ou ouvir uma história mais tocante que lhe brotavam as lágrimas. Assim seguiam as suas semanas, vivendo a sua realidade acompanhada sempre pelas lembranças trazidas das suas noites de sono. Na sede, os trabalhos corriam normalmente com os viventes, já integrados à equipe de enfermagem. Alguns dos socorridos, bem poucos na verdade, já tinham sido liberados do tratamento e foram para outros locais, sendo levados por representantes da sede, ou mesmo buscados por parentes ou amigos. O reencontro com as pessoas amadas era triste e feliz ao mesmo tempo. Triste, pois quem vinha buscá-los estava radiante e alegre com o momento. Porém, o assistido se apresentava debilitado e não conseguia corresponder aos anseios enviados em sua direção com o mesmo entusiasmo. A situação era mais sensível ainda quando os pacientes estavam em situações graves de saúde ou mental, o que entristecia em muito seus amigos. Os viventes tiveram oportunidade de acompanhar esses reencontros, aprendendo muito com esses momentos tão importantes para a recuperação dos assistidos. Os demais apresentavam pequena melhora, mais importante comparada ao estado em que haviam chegado, onde poderiam ser comparados aos mortos-vivos, tamanha apatia, a degradação e alienação mental. Os viventes estavam tão integrados na equipe de enfermagem que iniciaram seu aperfeiçoamento em atividades específicas, conforme a aptidão de cada um em determinados assuntos. A energia por eles trazidas era fundamental para acelerar a recuperação dos assistidos, sendo ainda mais potencializados com treinamento e especificações, o que garantia uma participação mais efetiva deles no processo. Laura estava participando das atividades de sonoterapia, onde o sono era o melhor remédio para a pessoa, somado à indução de pensamentos através da medicação, algo fácil para ela que tinha consigo conhecimento de prática budista. Marcos era peça importante nos momentos em que havia necessidade de conversas sobre religião, pois a maioria se inclinava à linguagem e preces católicas, algo bem conhecido para ele. Eusébio estava sendo preparado para participar do atendimento aos casos mais graves, pois tinha alta capacidade de geração de energia, o que era essencial em cirurgias e atendimentos especiais. Para isso, porém, tinha que se acostumar aos procedimentos invasivos necessários. Silvia trabalhava na parte educacional, separada da enfermagem, onde as pessoas já com estado de melhora relativa eram trazidas para serem esclarecidas sobre causas e efeitos, explicações que lhe trouxessem um pouco de paz à mente. Apesar de não ser um curso espírita, as explicações com base na sua filosofia era que trazia melhores respostas para as várias perguntas que eram feitas, fazendo assim com que os pacientes se sentissem mais confortados e motivados. Pessoas de outras religiões também apresentavam seus conhecimentos, fazendo com que as conversas fossem sempre ricas. Lúcia continuava próxima a Joel, que sabia como ninguém aproveitar o seu potencial energético, além de também direcioná-la
no uso dos seus conhecimentos no passado arquivados. Pouco a pouco, ele conseguia fazer com que a personalidade que Lúcia apresentou na caverna e no início dos trabalhos com ele ficasse cada vez mais evidente. Ela ganhava confiança em si, que permitia participar mais ativamente nos cuidados com os doentes. Aprendeu rapidamente o ofício e já começava a substituir Joel em procedimentos simples. Quando estava em atendimento, conseguia transmitir confiança o suficiente para cativar as pessoas que estavam sendo tratadas, fazendo com que, em pouco tempo, o paciente se abrisse com ela para um diálogo sobre as suas dores, medos e traumas. Ela, por sua vez, conseguia direcionar a conversa produtivamente, orientando cada um conforme a necessidade que mais se apresentava, consolando e incentivando os que achavam culpados, esclarecendo e mostrando sempre um caminho para os que se sentiam injustiçados, acalmando os revoltados e mostrando que tudo o que acontece na vida é de responsabilidade de cada um. Lúcia não teve uma formação religiosa forte enquanto criança, podendo inclusive ser dito que ela não tinha uma religião, mas trazia vários conceitos à tona na medida em que Joel a estimulava nessa direção. Renan acompanhava sua evolução com interesse, sempre observando seu trabalho e questionando Joel sobre o andamento daquele processo em curso, já que não estava mais o tempo todo junto dela. Passados os primeiros dias daquela atividade, ele voltou aos seus afazeres normais junto a Calisto e Isaías. Mesmo assim, ele fazia questão de todos os dias, antes do amanhecer, reunir o grupo com o claro intuito de estar próximo de Lúcia. A essa altura, os dois já demonstravam publicamente o sentimento que nutria um pelo outro. Através de abraços e carinhos públicos, era comum se isolarem dia ou outro para uma conversa mais íntima em um dos cantos do jardim, mas sempre com muito respeito entre eles e com a instituição. Naquela noite não foi diferente. Após os trabalhos, Renan se dirigiu para a sala de enfermagem, reunindo o pessoal para mais um momento de reflexão. Todos foram até o jardim, onde fazia um clima muito gostoso, se reunindo em grupos maiores ou menores, conforme as afinidades que se desenvolveram até ali. Os protetores também participavam das conversas, já que logo na sequência iriam levá-los para as suas respectivas casas. Próximo da hora de retorno dos viventes aos seus lares e após ter conversado com vários dos seus amigos, Renan se aproximou de Lúcia conforme ocorria sempre que estavam juntos. As pessoas próximas, já acostumadas com a situação, sem que ninguém pedisse, se afastavam para deixar os dois a sós. Como foi o seu trabalho hoje, Lúcia? Foi tudo bem. Joel sempre me ajuda muito a aprender, se esforça para explicar ao máximo tudo o que eu estou fazendo. Vocês se entendem bem, não? Sim, ele é uma ótima pessoa, mas como já falei antes, nada além de amizade. Como falei antes? Foi só um comentário, nada mais, não precisa se preocupar. Temos pouco tempo para ficarmos juntos. O que eu menos quero é brigar com você. Concordo. Devemos aproveitar cada momento juntos. E você, como foi o dia? Foi bem. Eu fiquei com o Calisto praticamente o dia todo, auxiliando em algumas tarefas administrativas. Ele pergunta sempre de você. Faz tempo que não o vejo. Mande um abraço, por favor. Sim, enviarei. Ficou sabendo que Miguel está se engraçando para Vivian? Eu falei com ele. Tinha percebido, mas precisava confirmar. Realmente ele gosta muito dela. E os dois são pessoas ótimas, se merecem. Fora que é ótimo estar apaixonado. Você fica mais alegre, esperançoso e muito bom. Sim, eu concordo. Todos merecem estar apaixonados. Do jeito que você falou, está com alguém na cabeça, estou certa? Se eu estivesse, eu pegaria a mão dela com carinho,
Me curvaria diante dela e daria um beijo nas costas da sua mão. Renan fez o gesto que narrou com muita delicadeza e sentimento, emocionando Lúcia, que por um momento ficou sem saber o que fazer. E se eu gostasse muito de uma pessoa e quisesse demonstrar a ele, eu daria o abraço mais carinhoso possível. Lúcia foi ao encontro de Renan e o abraçou, encaixando-se junto ao seu peito. O tempo parou. Lúcia realmente sentia como se todo o sentimento que tinha em relação a Renan pudesse ser transmitido naquele momento. Ele, por sua vez, estava vivendo um dos momentos mais felizes de que se lembrava. Era muito melhor do que tinha imaginado até então. Passaram alguns minutos naquela posição, compartilhando as suas energias. Quem passasse por perto com certeza sentiria a aura do amor que os envolvia naquela declaração explícita de amor que faziam. Passado alguns minutos, Miguel, com seu jeito simples e descontraído, abordou o casal. Quem te viu e quem te vê, Renan? Atacando as alunas na frente de todo mundo, hein? Para com isso, Miguel. Sabe que ele fica todo envergonhado com as suas brincadeiras? Fique tranquila, Lúcia. Já me acostumei. Mas pelo que eu saiba, você também está planejando seus ataques, Miguel. Como assim? Me conta, Renan. Ele se diz meu protetor, mas não falou nada para mim. Não viu como ele anda interessado na enfermagem, Lúcia? Mais especificamente na enfermeira-chefe? Vivian? Verdade isso, Miguel? Descobri que agora Renan é vingativo? Depois eu te conto no caminho, Lúcia. Precisamos ir. Então vamos, que eu fiquei curiosa. Vou me despedir do pessoal. Lúcia seguiu risonha em direção aos companheiros para uma despedida. Aproveitando o ensejo, Miguel foi ao encontro de Renan de forma discreta. Aproveitando que estamos sozinhos agora, não sei se sabe que dia é amanhã. Sei sim. Por quê? Sabe que é o aniversário dela? Disso não me lembrava. Obrigado por me avisar. De nada. Se precisar de ajuda em algo, conte comigo. Pode deixar, Miguel. A partir daquele momento, Renan não parou de pensar no que poderia fazer para comemorar o aniversário de Lúcia. Fazer daquele dia mais do que especial. Enquanto todos se despediam, ele ficou pensando em todas as possibilidades ao seu alcance. Procurava uma que a tocasse profundamente. Sabia que ela conseguiria levar para onde fosse somente uma lembrança dele, seja de dia ou de noite, diferente de um simples presente que ele lhe desse. Acompanhou a saída de todos, cumprimentando um a um, em especial, é claro, a sua amada. Passado alguns instantes, recordou-se de uma bela paisagem que conhecia enquanto ele próprio era vivente e apreciava muito pela sua beleza. Tratava-se de um bosque em uma cidade interiorana, localizada a cerca de 200 quilômetros da casa de Lúcia. A paisagem era completa com suas flores de vários tipos, seu rio de águas claras e tranquilas, uma planície onde era possível fazer desde piquenique até confraternizações entre amigos ou casais. Se o tempo ajudasse, a luz do luar ainda completaria o cenário para um belo passeio. Para realizar tal empreitada era necessário pedir autorização e um veículo capaz de levá-los até lá, já que Lúcia não teria ainda condições de se locomover em grandes distâncias. Renan estava decidido e foi diretamente até a sala de Calixto para conseguir o que queria. Calixto, eu preciso falar com você. Claro, sente-se. Está tudo bem? Sim, está. Eu preciso pedir duas coisas. Primeiro, uma dispensa para amanhã. Você pedindo dispensa? Geralmente eu tenho que te amarrar e mandar você passar daqui. Não me lembro de você ter pedido isso antes. Claro que sim, e muito me agrada ter um tempo para você. Também nunca vi você descansar desde que estou aqui. Não me sinto cansado.
mas eu preciso realmente parar em algum momento. Muitas pessoas cobram a minha visita. Eu vou seguir o seu exemplo. Também precisava de um veículo. Poderia liberar um dos nossos? Vai tão longe assim? Não vou muito longe, mas um passeio de locomoção será necessário. Entendi. Provavelmente tem a ver com a Lúcia. Sim, amanhã é aniversário dela e eu gostaria de levá-la a um lugar. Não sei o que está planejando, mas tenha cuidado onde vai com ela. Não esqueça que é uma vivente e pode servir de poderoso instrumento para o bem ou para o mal. Pode deixar, não permitirei que nada aconteça a ela. Aproveite a sua folga e a parabenize por mim. Lúcia acordou disposta, alegre, pronta para aproveitar o dia. Teve uma daquelas noites revigorantes, onde o corpo se recupera totalmente e a mente se encontra leve ao acordar. Não teve pesadelos, pelo contrário, sentia que teve um sonho bom. As imagens ainda não tinham lhe vindo à mente, mas sabia que viriam à medida que se encaminhasse para o trabalho, como acontecia todos os dias. Pensava em seu aniversário e estava ansiosa para receber as felicitações e demonstrações de carinho, o que sempre lhe agradava muito. Pensava em fazer algo especial no final de semana, comprar um presente para si mesma, tirar o dia de folga do trabalho e aproveitar esse dia único. Enquanto pensava no assunto, começava a vir em sua mente imagens do sonho da noite e desta vez em flashes bem curtos, diferentemente dos dias anteriores em que se lembrava de situações inteiras. Vieram várias cenas relacionadas a enfermarias. Um grupo de pessoas conversando animadamente em um bosque, similares com o que teve nas noites anteriores. Finalmente, uma cena completa começou a ser montada, novamente com o homem que já havia sonhado. A sensação que acompanhava o sonho também era muito boa, sendo possível experimentar o sentimento daquele momento romântico, repleto de carinho, afeto e amizade. Os dois estavam frente a frente, quase colados, um se declarando ao outro. Mãos dadas, olhares cruzados, sorriso largo de ambas as partes. Todo esse belo e romântico cenário era completo com um abraço forte e caloroso, onde a troca de energia foi intensa. Conforme a cena lhe vinha à mente, ela conseguia sentir como se lá estivesse. Isso lhe trazia uma alegria indescritível, tendo inclusive sinais físicos como ataque cardíaco, suor, bochechas rosadas e um belo sorriso no rosto. A cena veio à sua mente 3 vezes até o trabalho, sendo que cada vez se tornava menos nítida. Lúcia chegou e seu pensamento perdeu-se no serviço, não conseguindo reter por muito tempo aquelas lembranças e suas sensações. Durante o dia, nos momentos em que se encontrava ociosa, se esforçava para lembrar das imagens. Como não conseguia reproduzi-las, começou a criar as suas próprias cenas, com base no que se recordava. Nas cenas que criou, o ambiente era mais sofisticado. As roupas e acessórios eram os que ela utilizava habitualmente no dia a dia. O homem era ligeiramente diferente e seu rosto mais nítido. Na mente é possível criar e modificar todas as situações que desejarmos, enriquecendo em detalhes ou preenchendo lacunas em aberto de um sonho. Por exemplo, Lúcia estava de frente com um homem. Começaram a conversar sobre assuntos diversos, sempre relacionados ao dia a dia da moça. Trocavam informações sobre os seus gostos pessoais, suas músicas preferidas, locais para passeio, gosto por esporte, etc. Em determinado momento da sua imaginação, começaram as trocas de declarações românticas entre ambos. Em seguida, o homem lhe presenteava com um buquê de flores, composto pelo tipo de rosas preferidas dela. O casal então começou a se beijar
interrompendo o ato apenas para um dizer ao outro o quanto se amavam. Os pensamentos cessavam logo que era interrompida, seja para realizar atividades do trabalho ou para receber os cumprimentos pelo seu aniversário, mas sempre que podia voltava a criar o filme romântico em sua mente. Lúcia, através da sua imaginação, montava o cenário ideal para reproduzir o que sentiu quando as lembranças do seu sonho lhe vieram. Não conseguia, porém, chegar às mesmas sensações. Eram pensamentos frios que não geravam carga emocional ou física nela. Naquele dia ela não foi para a faculdade. Queria descansar e aproveitar o resto do dia com seus familiares. Recebeu presentes de seus pais, de sua irmã e teve um bolo singelo feito pela sua mãe. Atendeu ligações e respondeu mensagens das redes sociais. Tomou banho cedo e procurou um filme para assistir. Encontrou um antigo que gostava muito. Ele caía muito bem para a fase de carência romântica que estava passando. Ao mesmo tempo em que assistia, lembrava-se das cenas do sonho incrementadas pela sua imaginação. Reforçava para si que aquilo era causado pela ausência de um relacionamento sério. Não cogitava mais a possibilidade de os sonhos serem situações reais. Por mais que tivesse lido muito a respeito, não se convenceu das explicações que traziam as religiões e a filosofia, não dando mais importância para tais fatos, se permitindo então modificar as lembranças a seu bel prazer. Assistiu ao filme até o final, e como já tinha tomado banho, somente foi preciso desligar as luzes para que caísse rapidamente em sono profundo. Aos poucos, Lúcia ia despertando e tomando consciência de si, como sempre, sentindo a presença de alguém ao seu lado. Já estava acostumada a acordar e ver Miguel, a esperando. Estava se desprendendo e despertando do sono com desenvoltura que permitia em poucos minutos estar pronta para a partida, sem a necessidade de interferência de ninguém. Passado alguns instantes, levantou, posicionou-se de forma adequada e buscou seu protetor que lhe aguardava. Quando virou para encontrá-lo, teve uma surpresa. Era Renan que a esperava. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Renan. Que surpresa agradável. Está tudo bem com Miguel? Sim, está. É a folga dele. Como hoje é seu aniversário, eu pensei em fazermos algo diferente. O que me diz? Seria um encontro ou um presente? Pode ser os dois. Claro. Então não vamos até a sede? Se der tempo, podemos passar lá sim. Vamos tão longe assim? Esta é uma informação que eu não posso revelar. Vamos? Não gosto muito de surpresas, mas vou confiar em você. Os dois saíram da casa em direção ao veículo que estava estacionado à frente. Acomodaram-se e partiram em direção ao destino que somente era conhecido por Renan. No caminho, houve poucas palavras entre os dois. Lúcia admirava a paisagem noturna que se desenhava frente aos seus olhos. Por mais que já conhecesse parte do caminho, via agora detalhes e formas que antes não percebera. Saindo da cidade, começou a paisagem um pouco mais interiorana, com a bela visão dos vales e dos rios clareados pela luz do luar. Após cerca de 40 minutos, pararam próximo a um rio cercado por árvores frutíferas. Clima tranquilo, com barulho de animais aqui e ali, viu pouquíssimas pessoas passeando, todas com semblante tranquilo. Não teve medo. Renan se dirigiu a uma trilha com cerca de 1,5 metros de largura, enquanto explicava para Lúcia. Eu adorava vir aqui quando eu era criança. Eu passei vários anos visitando essas paisagens. Lembro que os meus pais tinham uma casa aqui perto, que fui obrigada a vender pouco antes de morrer. Aqui eu sinto uma paz incrível, além de toda a certeza de que Deus existe,
pois eu não conheço lugar mais aconchegante e bonito no mundo do que este. Nossa, realmente gosta daqui. Dá para sentir na sua voz. Sim, eu gosto tanto daqui que quis te trazer para que conhecesse. Muito atencioso da sua parte, obrigada. Você falou quando era criança. Você lembra quando viveu a última vez? Digo, se lembra da sua última vida? Lembro sim. Foi uma vida bem proveitosa. Meus pais me deram uma condição muito boa para o estudo, um ambiente familiar ótimo. Estudei, fiz faculdade e trabalhei por anos em uma empresa. Apesar das dificuldades familiares, eu consegui aproveitar bem. Quais dificuldades enfrentou? Eu fui casado, tive 2 filhos, mas a minha esposa me deixou perto dos meus 50 anos. Meus filhos não ligavam para mim, somente para o dinheiro. Foi isso. Que tristeza, Renan. Sinto muito. Não se preocupe. Hoje já entendo o porquê de tudo isso. Teve que ser assim para eu passar por algumas experiências que hoje eu agradeço muito. Ainda tem contato com a sua mulher? Você a ama? Não tenho mais contato. Eu sei onde ela se encontra. Já tentamos ajudá-la, mas ela se recusa. Infelizmente, pelo caminho que escolheu, se envolveu em situações bem complicadas. Hoje eu sei que não a amava. Nunca amei de verdade. A gente ganha experiência e aprende a diferenciar o que é verdadeiro do que é passageiro. Então, não sente a falta dela? Hoje não. O que sinto é a falta de uma companheira, alguém para amar de verdade, mas eu acho que já encontrei. Renan olhou ternamente para Lúcia, que respondeu com um sorriso, sinalizando a aceitação para o sentimento declarado por ele. Deram-se as mãos e continuaram caminhando pela trilha que estava à frente. Renan apresentava cada detalhe do local. Parecia conhecê-lo como a palma de sua mão, sempre relacionando com uma passagem de sua última vida. O lugar era realmente encantador. Lúcia estava no paraíso, interessava-se por cada detalhe do ambiente, cada animal que avistava, cada flor que encontrava pelo caminho. A liberdade que o sono lhe trazia também permitia que ela enxergasse detalhes nunca percebidos, o que a impressionava ainda mais. De vez em quando cruzavam com outras pessoas que estavam igualmente admirando a paisagem, bem como outros casais que estavam em um encontro romântico, envolvidos pela beleza, pela paz e harmonia que o local transmitia. Os cumprimentos entre as pessoas eram sempre educados e alegres. O respeito e simplicidade reinavam. Era, com certeza, um ambiente capaz de trazer paz a qualquer um que ali estivesse. Após quase 2 horas de caminhada, admirando o local e conversando sobre assuntos diversos, chegaram a um lago localizado no centro do bosque. A paisagem era belíssima. Ao redor do lago, diversas espécies de flores coloriam o ambiente. As árvores serviam de moradia aos pássaros que cantavam lindas melodias. Para completar o cenário, a lua refletia sua luz sobre todo o ambiente, trazendo uma iluminação natural perfeita, bem como seu reflexo perfeito sobre a água. Lúcia ficou paralisada com tamanha beleza reunida em um só lugar. Como esse lugar é lindo! Não é à toa que você tem tantas lembranças boas. Sim, e foi exatamente por isso que eu quis te trazer aqui, para compartilhar dessa alegria que eu sinto toda vez que aqui eu venho. Fico feliz que gostou. Eu amei, obrigada. Também era um sonho meu trazer aqui a pessoa que eu escolhesse como companheira, como forma de estabelecer um santuário para o nosso amor. Que romântico! Qualquer pessoa ficaria muito emocionada com essa atitude. Eu te trouxe aqui porque desde que te conheci eu sinto algo que eu não senti por ninguém ainda. Não que me lembre, pelo menos. Espero ansioso cada noite a sua chegada para estar perto de você, conversar e quem sabe segurar a sua mão, simplesmente. Essa é a melhor parte do meu dia
e eu não consigo explicar o porquê de tamanha atração e felicidade que você exerce em mim. Mas é algo muito forte e sincero, e isso eu posso lhe afirmar. Também me sinto muito bem ao seu lado. Eu gosto de ficar próxima de você, eu quero cada vez mais estar contigo. Mas eu me esforço para não me deixar levar por esse sentimento e me pergunto se isso é possível. Se uma vivente pode se apaixonar por alguém que está... Bem, isso é muito confuso para mim. Se não fosse possível, não aconteceria. É lógico que não é uma situação normal, mas é um sentimento que existe entre nós e não podemos negar. Algum dia você deixará de ser vivente e esta será a sua vida real. Te trouxe aqui para dizer que te amo, para dizer que quero ser seu companheiro. Independentemente da situação em que estivermos, o meu amor será seu, caso você o aceite. Desde que chegamos aqui, após as nossas conversas e agora ouvindo você falar, é como se um sentimento que eu havia guardado em mim viesse à tona e todo o medo fosse embora. Se eu tinha alguma dúvida, já não tenho mais. Eu te amo e aceito o seu pedido. Eu quero ser sua companheira, mesmo que estejamos distantes, até o momento em que pudermos estar juntos e para todo sempre. Os dois se aproximaram, se abraçaram e com um beijo selaram o compromisso assumido. Aquele era com certeza um cenário perfeito para firmar um pacto de união com tamanho sentimento de amor. Se algum pintor ali estivesse, desenharia um quadro belíssimo, onde estaria retratado o amor de um casal, a beleza e o colorido das flores, a paz e a tranquilidade de um lago e a luz refletida sobre a lua aclareava o ambiente. Para as pessoas que passavam por ali, não era possível ver duas pessoas em um momento de intimidade, mas sim uma esfera de luz a irradiar para todos os lados, claridade suficiente para iluminar tudo em um raio de 10 metros. Os mais espiritualizados sabiam o que significava aquele momento. Paravam para observar com respeito e emitiam vibrações de felicidade para o casal, que se formava naquele instante, saindo em seguida para manter a privacidade que o momento exigia. Passada algumas horas do encontro recheado de declarações de amor e demonstrações de carinho, era chegada a hora do retorno de Lúcia, que em breve despertaria do sono. Uma mistura de sentimentos marcou todo o caminho. A tristeza com o fim do encontro, a alegria com a relação amorosa estabelecida e confirmada por ambos, expectativa para saber como seria o futuro e felicidade por estarem juntos. Chegando na casa de Lúcia, foram recebidos por Miguel. Olá, casal! Como foi o passeio romântico? Foi ótimo, Miguel. Não darei mais detalhes se é isso que você quer. Calma, moça brava. Eu só vim te dar os parabéns. Eu sei. E se você não viesse, aí sim saberia o que é uma moça brava. Os dois se abraçaram como grandes amigos. Miguel desejando felicidade a Lúcia. Renan, um pouco desconfortável com a situação, cumprimentou Miguel e lhe ofereceu carona para voltar à sede. Para sua tristeza, estava terminando aquela noite inesquecível, que ficaria guardada em sua mente, em seus mínimos detalhes. Ambos acompanharam Lúcia até o seu quarto, sendo Miguel o primeiro a se despedir com mais um abraço afetuoso. Em seguida, foi a vez do casal se despedirem naquela noite memorável. Obrigado por ter aceitado o meu convite para o passeio, Lúcia. Você não sabe o quanto estou feliz. Eu também estou muito feliz. Eu amei cada momento. Desejo um ótimo dia para você. Para você também. Espero vê-lo em breve. Estarei à sua espera. Saiba que todo o amor que eu tenho comigo agora é seu. Lúcia o abraçou como se respondesse que também o amava. Acariciou por momentos os seus cabelos e olhava o seu rosto, como se quisesse gravar em sua memória aquela imagem. A despedida foi concluída com um beijo apaixonado.
que resumia todos os sentimentos que estavam agora declarados de um para o outro. O ambiente ficou claro, leve, harmonioso. Tamanha era a energia positiva emitida pelo casal. Miguel discretamente observava tudo, feliz por sua protegida, pois sabia o quanto era difícil encontrar um amor tão sincero como aquele. Lúcia se acomodou na cama e fechou os olhos, enquanto se ligava novamente ao seu corpo. Renan e Miguel saíam juntos rumo à sede. Aguardem, a história continua.